Olá, muito bom dia a todos. Obrigado por se inscrever e participar do nosso webinar de ClickSense. Eu sou Rodrigo Lozanos, do time de pré-vendas da Inteligência de Negócios, e hoje a gente vai passar uma visão geral do produto e algumas características específicas também, tá? Então veja toda a história por trás dos seus dados. Por que que o slogan da Click é esse? Vendo essa apresentação e os insights que o ClickSense pode trazer para você, essa resposta será dada. Esse é o conteúdo do nosso webinar. Então, um rápido institucional do grupo IN, né? A inteligência de negócios, ela ampliou nos últimos anos, transformando então num grupo. Vamos construir uma aplicação juntos e ao vivo, usando fontes de dados distintas e associando todos esses dados em tempo de execução, trazendo tudo isso para a memória do ClickSense para construir os nossos KPIs. Também vamos mostrar a integração com o R, através de uma extension que já está pronta e disponível para usar no ambiente open source do ClickSense. A mesma coisa com Python, mas nessa apresentação a gente vai falar mais de R, que é tecnologia de estatística preditiva. E vamos falar um pouco do DevHub, né, como criar um mashup, que é um auxiliador do ambiente web, como fazer essa construção encapsulando os objetos do ClickSense dentro do site. Então, falando do grupo, perdão, a IN é a única Elite Master Reseller da Click no Brasil. O grupo ampliou, como eu havia adiantado. Então, a inteligência de negócios está no mercado há 13 anos. Ao decorrer desse período, houve também um desmembramento para a parte de NGov, né, o foco mais governamental. A nossa academia, que dá treinamentos voltados para toda a plataforma Click, que será explanada um pouco mais amplamente adiante. E a A10, né, Analytics 10. A Analytics 10 ela não trabalha somente com Click, mas sim com outros softwares também direcionados para a área de Analytics, que aí pode ser desde o Alteryx para apoiar na sua camada de ETL, até um Cloudera para apoiar na parte de Big Data, ou o Watson da IBM para apoiar em outras questões de tecnologia avançada, internet das coisas, ou outros tipos de desenvolvimento fora o ambiente Click, né? Pode ser um desenvolvimento web, um desenvolvimento mobile. Então, é uma consultoria mais ampla dentro do grupo, voltada para atender as diversas camadas de analytics disponíveis no mercado e, lógico, todas elas falando também com o Click e integrando através do ClickSense a plataforma como um todo. Aqui sobre o portfólio, né? Então veja que é um portfólio bastante amplo de produtos, né? que montam essa plataforma da Click. Nós vamos falar desse quadrante maior aqui. A demonstração que eu vou fazer, ela está direcionada a esse quadrante maior, que é o ClickSense, tá? O ClickSense hoje, ele basicamente é segmentado em 3 versões. A versão desktop, que é gratuita, inclusive convido a todos a entrar no nosso site n1.com.br e fazer o download. A versão nunca expira e ela tem todos os recursos de desenvolvimento de uma versão Enterprise. A única limitação dela é em relação à colaboração e compartilhamento, recarga de dados e segurança de dados, né? Basicamente isso, mas você consegue explorar o contexto todo do produto. Temos também a versão Cloud, que é dividida em 2 funcionalidades, tem a Personal e a Business, né? Uma também é 100% gratuita, que é a Personal, e a Business tem a opção de pagar ou mensalmente em dólar, direto pelo site da Click, ou conosco fazer o processo de aquisição anual em reais. A diferença de uma para outra também é de recursos. Então, você vai encontrar algumas coisas que tem uma e não tem em outra, assim como na desktop, algumas limitações de recursos. E a versão que eu vou demonstrar é a versão Enterprise, que é a versão mais completa, com toda a camada open source disponível para poder fazer integrações com outras aplicações, usar as extensions, se conectar a qualquer fonte de dados e tudo mais. Então, só para
rapidamente passar outros produtos da plataforma. Nós temos o GeoAnalytics, né, que é georreferenciamento avançado sobre mapas. Eu vou chegar a mostrar um gráfico desse mais adiante, mas a gente pode... haverão outros webinars no futuro para falar especificamente de cada um desses produtos, tá? O Click Data Mart são dados que a Click está comercializando na nuvem dela e que você pode trazer para dentro do seu ambiente, né? Então, informações meteorológicas, cotação de moeda, informações populacionais e algumas outras estão sendo agregadas. Eu tenho o NPrint, que é um disparador automático de relatórios a partir de uma programação e um template pré-definido. Eu me conecto nos relatórios do ClickSense e também do ClickView e posso programar um disparo automático nos principais formatos de arquivos de mercado, PDF, PowerPoint, Word, Excel. Eu posso mandar isso por e-mail a partir de uma condição pré-definida, num horário pré-definido, e aí os usuários que não têm acesso ao clique em si, que não são usuários dinâmicos, não deixam de receber a informação do clique, mas num relatório estático. O importante é que a informação que eles estão recebendo é válida, é a informação retirada do BI da empresa, né? Eu tenho o Publisher e o Test Server. O Publisher é um gerenciador avançado do ClickView, então nós não vamos falar um gerenciador de carga, né? Nós não vamos falar muito dele. O conteúdo que existe nele já está encapsulado no servidor do ClickSense, então já faz parte do contexto que a gente vai explorar hoje. E o Test Server é um ambiente de teste que a companhia pode estar trabalhando também com ambientes separados durante a evolução, a maturidade aí do BI dentro da empresa. ClickView, o ClickView é essa segunda caixa maior aqui ao lado do ClickSense, é o produto com o qual a Click é conhecida, né? O produto tem mais de 20 anos de mercado, extremamente difundido no mundo inteiro, extremamente sólido e consistente. Diversos recursos de ferramentas avançadas podem ser feitas dentro do ClickView, né? E a Engine, o motor associativo patenteado da Click, feito no ClickView, ele também é utilizado no ClickSense, né? Então, o irmão mais novo já nasceu com poderio extremamente avançado de todo o dado estar 100% em memória, de fazer a camada do ETL, não depender de data warehouse, né? Para quem é técnico e conhece bem desse ambiente de BI, você consegue avançar muito mais rapidamente usando essas tecnologias que estão sendo apresentadas aqui do portfólio da Click. Falando da consultoria, né? Nossos serviços, nós temos toda uma área de consultoria com consultores certificados Click e também consultores da A10, né, que é parte do grupo agora, que podem oferecer outros nichos de serviços de desenvolvimento, seja web, mobile, ou integrando com outras ferramentas de mercado, conforme eu mencionei um pouco antes. Tem a nossa parte de education, né, a parte de educação da IN, tem treinamentos. O ClickSense, especificamente, que nós vamos falar hoje, são 3 módulos de treinamento, né? Tem o fundamental, que é 16 horas, e depois eu tenho o avançado, que é mais 16 horas, e eu tenho o do servidor, que também são mais 16 horas, né? Então, para se especializar e começar a atuar com o ClickSense, basicamente 48 horas de treinamento para dar o alavanque inicial aí dentro da companhia e você ser o detentor do conhecimento dentro da sua companhia. É lógico que sempre que você precisar de um profissional com um histórico maior de conhecimento, experiências específicas de cada ambiente, você pode contar com a consultoria. Nós temos consultor disponível para isso. Mas é interessante que você também tenha conhecimento do ambiente que você está implementando na sua empresa e não fique totalmente dependente de nenhuma consultoria. E nossa área de suporte, que apoia nas questões de servidor, algum tipo de manutenção de ambiente, de hardware, perdão, definição de usuários, segurança por perfil de usuário, regras de segurança. Então, nosso time de suporte está disponível nesse sentido para quem já é cliente Click com a inteligência de negócio. Também dentro do ecossistema aqui, para finalizar essa tela do portfólio, eu tenho o ClickBranch, é o local onde eu baixo as extensões, vou falar um pouco mais de extensões adiante.
eu tenho o Click Market, né, o Click Data Market, e eu tenho a comunidade Click, né? A comunidade e o help da Click, que agora também é tudo online, são conteúdos postados por desenvolvedores e usuários do mundo inteiro que fazem parte desse mundo clique, né? Esse mundo que existe há mais de 20 anos. Então, imagina a quantidade de informação e de possibilidades que são encontradas nesses sites, né? Tanto no help da Click quanto na comunidade para situações mais específicas. Às vezes, um banco de dados incomum de mercado que uma companhia pode ter e está tendo algum tipo de dificuldade de utilizar dentro do clique. E aí na comunidade sempre tem um post exemplificando uma forma de utilizar e etc e tal. Esse foi só um exemplo, né? Pensando nas etapas de um projeto, né? Um projeto ele tem algumas etapas antes da visualização, né? Pensando num contexto genérico de um projeto, né? Nós vamos construir a visualização juntos aqui em poucos minutos, né? Nós vamos ultrapassar as barreiras dessas etapas aí, chegar na visualização muito rapidamente, né? Não, lógico que não é um projeto que a gente vai construir junto, né? É uma demonstração, mas a ideia é mostrar para vocês que a visualização não é a resposta. Até porque o tempo até a visualização com o clique é muito rápido. Dali para frente, eu começo a ter insights e diferenciais em relação à realidade que eu tenho hoje e até comparando com outros players de mercados. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a parte de aplicações analíticas. Eu vejo um número macro, um indicador macro que está me dando uma margem positiva. Mas será que se eu fizer um drill naquele número positivo, eu não vou encontrar subgrupos ou dependências de informações que podem não estar tão satisfatórias quanto eu imagino? E vale a pena eu analisar para explorar isso, para consertar o que não tiver legal para o futuro? Isso é muito, muito, muito importante. Ter essa flexibilidade de fazer explorar os drills e avançar ao nível de informação que eu preciso. Eu tenho a parte de reportings, que é através do Nprint, software que eu comentei no slide anterior, faz parte da plataforma. Perdão, gente. Onde eu posso programar um relatório para ser enviado periodicamente. Ele se conecta no conteúdo que eu já construí no ClickSense ou no ClickView também e envia esses reportes automaticamente para os usuários que eu escolher, fazendo o corte de dados conforme o que cada um pode enxergar dentro da companhia ou não. Colaboração e compartilhamento, né? Então, dentro de uma versão publicada, outros usuários que também têm acesso a uma mesma aplicação, se permitido for, vão poder colaborar, vão poder construir os seus próprios painéis dentro da aplicação que foi disponibilizada, com toda a camada de dados disponível, a carga diferencial dos dados periodicamente acontecendo no servidor e os usuários colaborando na camada visual, um com o outro, podendo fazer essa troca de experiências aí por dentro da aplicação. Mobilidade, extremamente importante nos dias de hoje, fundamental o conceito da mobilidade. O ClickSense é 100% responsivo, então eu desenvolvo uma única vez e acesso via browser de qualquer dispositivo, não preciso instalar nada para ter esse acesso. Apenas vou chamar o link do meu servidor ClickSense e autenticar com o meu usuário e senha, se for esse o modelo de disponibilização. Existem outros modelos, né? O mais tradicional é por usuário, onde eu autentico por usuário e senha. Mais para frente a gente fala sobre os modelos de comercialização da versão Enterprise. E aí, a partir daí, todos os objetos se autoadequam ao dispositivo que eu estou usando. E a parte de Embedded Analytics, né? O que é isso daqui? Seria encapsular os gráficos que eu construo dentro da minha plataforma Click em outros portais, né? Eu vou construir isso com vocês através do mashup que eu comentei, que é parte do conteúdo do nosso webinar. Números da inteligência de negócio, a única Elite Master Reseller do Brasil, né? A revendedora mais conceituada do Brasil aí, que tem essa classificação como Elite. Nós temos pouco mais de 13 anos de vida no Brasil. Nessa história, conseguimos alcançar um pouco mais de 700 clientes na nossa base.
São mais de 100 canais de parceiros e alianças, são outras empresas no ramo de tecnologia ou não, que identificam no Clique também uma oportunidade de negócio e viram parceiros nossos para fomentar o Clique junto aos seus clientes. Nós temos 4 unidades, sendo a matriz em São Paulo, o local onde eu fico, e algumas premiações ao longo dessa história. Na verdade, são muitas premiações, e aí a gente restringiu nessa apresentação somente 2 premiações. Foi a melhor revenda mundial nesses 13 anos. Tivemos um ganho de melhor revenda do mundo num desses períodos, e também o maior índice de clientes satisfeitos da América Latina, qual nós nos orgulhamos muito, que é justamente o fabricante pesquisando em nossos clientes como é que foi toda a etapa de negociação, de trâmite, de comunicação e de evolução com o Clique através da inteligência de negócios. E nós temos esse índice de clientes mais satisfeitos da América Latina, qual nos orgulhamos muito. Aqui são alguns dos nossos clientes por vertical. Clientes a partir de 10 usuários até 4.000 usuários. Então veja que a disparidade é bastante grande. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um varejista gigantesco aqui na ponta, que tem quase 2.000 usuários, e aqui embaixo eu tenho uma pizzaria, setor alimentício, que começou com 5 e hoje tem 10 usuários. Então não importa o seu segmento, a sua vertical, a sua frente de atuação. Você tem dados, você necessita transformar isso em informação rápido para tomada de decisão. Você tem que se diferenciar da concorrência e tem que fazer mais descobertas do que a concorrência é capaz de fazer. E aí o ClickSense se integra à sua necessidade perfeitamente, atendendo esse seu segmento de negócio para tomada de decisão analítica. Aproveitando também esse slide aqui dos clientes, quero destacar o setor financeiro. Por que eu quero destacar o setor financeiro? O nível de governança que eu consigo alcançar no ClickSense vai desde o nível macro até o nível micro. Isso é muito importante para conseguir entrar com o produto num banco, na amplitude que nós alcançamos, inclusive na área de governo também. Temos até a INGov, né, que é totalmente direcionada ao atendimento do setor público. O nível de governança do dado, do painel ou da parte analítica como um todo exigido é extremamente alto. E aí o ClickSense tem grandes diferenciais para alcançar esse tipo de necessidade. Legal, vou fazer uma ilustração sobre essa tecnologia associativa que eu venho comentando do Click. Tá? Essa parte de cima da minha tela, eu tenho filtros que são da plataforma Click, né, do ClickSense. E a parte de baixo da tela eu tenho os mesmos filtros, só que pensando numa outra ferramenta de BI, tá? Num BI com conceito tradicional. Então aqui no Click, ó, quando eu faço um filtro, que ele fica nessa cor verde para mim, eu cliquei na UFSP, né? Unidade de Federação São Paulo. Automaticamente, os outros campos ficaram para mim na cor cinza claro. O que significa isso? Eu não cliquei nesses outros filtros, nesses outros estados, né? Essas outras unidades de federação. Só que elas ficam disponíveis para mim na tela para que eu tenha acesso fácil a elas com esse LED cinza claro, me mostrando que eu tenho registro aqui, mas opcionalmente eu não quis selecionar. Repare que em outra ferramenta qualquer, quando eu faço esse tipo de filtro, ele trata como um autofiltro, como se eu quisesse excluir os outros registros. E, na verdade, essa pode não ser a minha intenção, porque eu posso querer explorar exatamente o contrário do que eu estou clicando. A resposta para o meu negócio, o novo insight, a novidade, o diferencial, ele pode estar exatamente no contrário da minha pergunta. A mesma coisa aqui na coluna filial, ó, ele me cortou somente as filiais que têm relação, pensando no BI tradicional. Já o ClickSense, olha o que ele fez. Ele me trouxe também nessa cor branca, me mostrando só as filiais que têm relação com a unidade de federação SP. Só que ele também me trouxe todas as outras filiais justamente da resposta contrária da minha pergunta, que não tem relação com a filial SP, com essa cor do LED cinza escuro, para me indicar que eu tenho outras filiais. Ele não me esconde essa informação.
E aqui pode estar justamente o insight, como eu comentei agora há pouco. Eu vou avançar um pouco mais, eu tenho um segundo slide para ilustrar um pouco melhor essa explicação. Ó. Então, eu tenho aqui alguns campos de ano, eu vou selecionar o ano de 2017. Repare que a minha seleção ficou verde, os anos alternativos eu não quis selecionar, ficaram cinza claro. Os meses que têm relação com a minha seleção, eles ficaram brancos, que é de janeiro a março. E os meses que não têm relação ficaram na cor cinza escura, de abril a dezembro. Nesse caso, o período de meses é sempre fixo, de janeiro a dezembro. Então, se quando eu selecionei 2017 só aparecesse janeiro, fevereiro e março, já é óbvio para mim que de abril a dezembro eu não teria dados. Não precisaria ter esse LED cinza escuro me indicando que a resposta negativa está nesse contexto. Mas olha só o que nós vamos fazer. Ó. Eu tenho algumas filiais aqui, ó, me remetendo aos dados de 2017, que é a minha seleção, ok? São essas filiais que estão brancas e as que eu não tenho dados estão cor cinza escuro. Eu vou ampliar o nível de exploração dos meus dados. Vou fazer um filtro onde os custos dos meus registros na base forem maior do que 100 e menores do que 1.000. Eu quero só custos dentro dessa faixa. Olha o que aconteceu com as minhas filiais. Cortaram mais filiais. Ou seja, em 2017, com custos entre 100 e 1.000, eu atuei em todas essas filiais que estão na cor branca e eu também estou vendo todas as filiais que eu não atuei, que são essas que estão na cor cinza escura. Se foi uma campanha que eu fiz para o primeiro quarto de 2017, com custos entre 100 e 1.000, aqui está uma resposta já muito facilmente identificada na tela, somente através de filtros, de todas as filiais que eu preciso explorar melhor para a minha próxima campanha. Mesmo tendo alcançado a minha margem. Ó. Repare que eu pré-defini uma margem e ela está em 28% e está positiva. Mas e se eu tivesse conseguido explorar todas essas outras filiais que estão cinza escuro, que eu não consegui explorar em 2017 com custos entre 100 e 1.000? Imagine o tanto que eu poderia ter alcançado essa margem. E lembrando, gente, a pergunta aqui, ela pode vir de qualquer lado. Ó. Eu quero, por exemplo, agora somente produtos onde eu tenha a combinação da letra A com a letra B. Ó. Faço um filtro, novamente ele fez um novo corte para mim. Ó. Então, em 2017, com custos entre 100 e 1.000, com produtos com a letra A e B, eu tive uma margem de 27% e só atuei nessas 4 filiais e todas essas outras aqui eu não vendi nenhum produto cujo nome tenha a combinação de A e B. Legal? Deu para ter uma ideia geral do poder associativo do clique? Só navegando nos seus campos você já consegue tomar decisões analíticas avançadas. Com um único clique você tem já a resposta verdadeira e a resposta não verdadeira da sua pergunta, o contrário da resposta verdadeira. Sendo que em outra situação comum você teria que fazer 2 análises, uma para trazer o que realmente encontrou, outra para trazer o que não encontrou. Isso quando não tem que fazer uma terceira para identificar a diferença entre uma e outra. E aí no clique, esse poder visual analítico já está 100% disponível e você muito mais rapidamente consegue alcançar a visualização dos seus indicadores. Aqui, não sei se vocês perceberam, toda a apresentação institucional que eu fiz já estava sendo feita dentro do ClickSense. O ClickSense tem uma camada de apresentação. Ó, e aqui eu já posso começar a interagir com meus dashboards. Ó, fazer meus drills, selecionei o ano de 13, mês de junho, dia 17. Estou vendo aqui as minhas principais filiais, aí eu quero selecionar por eixo somente essas filiais, agora eu quero ver por grupo, agora eu quero ver por subgrupo, agora eu quero ver por produto, enfim, eu posso escolher a visualização que eu quero dar a esse gráfico. Todos os objetos são interativos, ó, conforme eu vou filtrando, todos eles se atualizam automaticamente, com uma certa dinâmica, né? Como se eles tivessem vida, eles vão se mexendo e atualizando a tela para mim, o que é uma experiência de uso bastante interativa e interessante e satisfatória, prazerosa de ser feita. Tá? A qualquer momento dessa camada de apresentação, eu posso mandar ir para a pasta. Então, ele sai daquela camada de apresentação, onde eu mostrei todo o institucional, e ele entra na tela do ClickSense, ó, respeitando os filtros que eu fiz naquela camada de apresentação. Cada filtro meu está acumulado aqui no cabeçalho, para me orientar sobre qual a navegação que eu estou fazendo sobre os meus dados.
né? Eu posso ir limpando esses filtros um a um, ó, posso fazer a limpeza de um a um, posso limpar todos de uma vez, ele volta para a camada inicial, e eu posso avançar e voltar cada filtro que eu fiz a qualquer momento, interagindo ali com o painel de navegação. Imagine que eu estou numa reunião, fiz aquela apresentação toda na reunião, e é uma reunião periódica, e eu preciso levar para essa reunião indicadores sobre esses principais produtos aqui da minha tela. Tá? Então, eu vou selecionar esses produtos, ó, estão selecionados, são os principais, o meu ranking principal de vendas, e aí eu vou tirar fotografia desses produtos. Ó. Aí eu posso fazer aqui uma anotação, ó, principais produtos, por exemplo, né? Fotografei aqui meu gráfico de barras e também vou fotografar aqui, por exemplo, minha tabela, porque aí eu tenho o valor detalhado desses gráficos. Vou limpar meus filtros, ó. Eu consigo voltar para a camada de apresentação do ponto que eu parei, e aí eu posso criar uma nova pasta, em branco, inclusive, e resgatar essas fotografias que eu acabei de tirar. Repare que eu tenho histórico, né? Então, se é uma reunião periódica e eu quero fazer uma análise comparativa, eu consigo ao vivo ali na reunião fazer esse tipo de análise comparativa, puxando uma foto mais antiga, comparando com uma foto mais nova e vendo como é que performou o resultado de acordo com a periodicidade que eu estou avaliando, né? Eu ajusto aqui mais ou menos como que eu quero que fique na tela essa distribuição. Deixa eu melhorar aqui, ó, deixa eu colocar a tabela em cima e o gráfico de barras embaixo. Então ficou aí ajustado. A qualquer momento eu mando isso para PowerPoint ou PDF, se eu quiser exportar o conteúdo para pessoas que não têm acesso ao clique ou que naquele momento estão fora da companhia e precisam receber um indicador, eu consigo mandar esse indicador com visual caracterizado de acordo com o template da empresa, que foi exatamente a apresentação que eu fiz até agora, ou posso dar o play e aí dar continuidade da minha apresentação a partir daqui. Ó. E se surgir qualquer dúvida, eu mando ir para o recurso a partir da foto, ele volta com o filtro que eu havia feito no momento da foto, destaca o gráfico com essa borda azul para me indicar onde que eu estou navegando, aonde eu estou me orientando a partir do quê. Dando sequência aqui na nossa parte visual, essa é uma aplicação que já está pronta, né? Eu vou navegar um pouco nela para vocês conhecerem parte dos gráficos e do nível de orientação gráfica que a gente pode construir e depois nós vamos construir uma aplicação juntos a partir do zero. Então, já aproveitando essa minha tela do dashboard, ó, a característica de responsividade que eu havia mencionado no início. Ó. Se eu estiver aqui no iPad ou num tablet e a navegação, a minha tela for menor, ele autoadequa os objetos para caberem e ficarem com visual navegável e interpretável da tela que eu estiver usando. A mesma coisa se eu tiver num smartphone. Ó. Todos os objetos vão sempre se autoadequar para caber na tela e eu não preciso ficar dizendo qual é o dispositivo que eu estou utilizando. Basta o acesso via browser, né, o URL aqui, ó, que eu vou chamar via browser, né, Chrome, Internet Explorer, Firefox e outros browsers também usados em dispositivos móveis, que eu vou chamar, e aí eu vou autenticar com o meu usuário e senha, ele vai automaticamente se adequar à minha tela. Avançando um pouco mais aqui nesses gráficos prontos, ó, eu tenho, por exemplo, um gráfico de dispersão, eu posso maximizar esse gráfico. Então, eu tenho aqui como é que está a minha dispersão de margem e de valor à vista por grupo. Né? Então, cada grupo é uma esfera. Né? Quanto mais para cima, melhor o valor à vista, quanto mais para a direita, melhor a minha margem. Imagine que eu queira fazer uma análise do quadrante do meio. Né? Então, eu vou selecionar aqui ó, o meu quadrante do meio de valor à vista e também o meu quadrante do meio de margem. Repare que eu vou pegar esse grupo esse nicho de grupos aqui, ó. Vou aplicar, ele me explode o drill com esses grupos. Aqui, ó, filtrei 3 grupos de 15 possíveis, ele está me orientando aqui nos filtros, e automaticamente todos os outros painéis já me atualizam com a informação desses 3 grupos, inclusive o da tela anterior, aqui a minha tela de dashboard também já está respeitando o filtro desses 3 grupos. E aqui eu tenho gráficos extensivos, né? Reparem que ele tem uma apresentação visual diferente. Vou até maximizar esse gráfico, por exemplo. É um gráfico de Sankey, né? É um gráfico que eu baixei lá no site do Branch. É uma extension, né? E essa extension eu consigo utilizar com os meus dados, né? Os meus dados, a minha base de dados, ela pode ser utilizada qualquer extension, eu posso plotar qualquer gráfico utilizando os meus dados, só tem que respeitar
as pré-definições feitas pelo desenvolvedor do gráfico, né? Aqui a gente está falando de uma camada open source, então esse gráfico não é nativo, é um gráfico que tem uma apresentação visual com uma característica própria, né? Então eu tenho uma análise bidirecional aqui, né? A partir dos meus grupos aqui, ó, qual foram os meses de atuação e qual foi o segmento de atuação. E a espessura da barra é minha margem para cada período e cada grupo e cada segmento. E aqui eu tenho a conversão entre esses grupos, segmentos e períodos. Ó. Então eles vão convergindo, eu consigo fazer uma análise bidirecional. Mas se eu quiser ver só de não alumínio, o que eu atuei, só em dezembro, o que eu atuei, está aí. Ó. Alumínio em dezembro, meu melhor grupo foi o grupo Outros, que eu tive uma margem aí de quase 100% nesse grupo Outros. Né? Aí eu tenho aqui a chapa de PET, que eu tive uma margem de 43, LED 42, e assim sucessivamente ele vai me dando essa distribuição. E aí, quando eu limpo os filtros, eu consigo ver essa bidirecional. O que relacionou entre esses períodos, esses segmentos, esse grupo, o que teve correlação, eu consigo ver numa única tela. Isso é bastante utilizável em alguns negócios específicos. Além desses dois gráficos que vocês estão vendo de extensions aqui, ó, existem mais de 400 objetos de gráfico disponível lá no Branch para fazer o download e utilizar dentro do seu ambiente Click, tá? As extensions, por enquanto, elas funcionam na versão Enterprise e na versão Desktop. Passando mais adiante, aqui eu tenho a parte de mapas, né? Eu deixei pronto aqui 2 mapas nativos, que é o mapa de área e o mapa de ponto, que são esses do lado esquerdo da tela, né? Então, ó, mapa de área, eu posso interagir com as áreas, eu vou clicando e vou aplicando os filtros de acordo com cada área. Posso usar a legenda, calibrar, eu quero ver o meu melhor valor à vista. Então, nesse caso, está me dando o estado de São Paulo. E aí eu vou descendo e vou sentindo a sensação de calor de deslocamento. Como é que está na média, como é que está o meu valor à vista? Eu vou ver os estados que estão com a média razoável. E aí, conforme eu for descendo, ó, quem que eu preciso melhorar o meu investimento. Ó. Se eu descer o menor nível aqui, ó, a Centro-Oeste e Nordeste são as áreas que eu mais preciso investir para melhorar os meus valores à vista na parte das vendas. Né? Pensando no mapa de ponto, posso usar um objeto de laço, ó, quero somente a região Nordeste, por exemplo. Faço os filtros com o scroll do mouse, eu posso ir dando zoom aqui até o nível do ponto em si. Nesse caso aqui é o centro da cidade, né? Então eu posso chegar até o nível do ponto, se necessário for, posso trocar o fundo do mapa, enfim, tem algumas características que eu posso aplicar. Lembrando que todo filtro que eu faço afeta todos os objetos, tá? Isso eu sempre vou destacar porque eu já associei meus dados. E do meu lado direito da tela, eu tenho o mapa de GeoAnalytics, né? Qual que é a diferença do mapa nativo para o mapa de GeoAnalytics? O nível de customização que eu posso alcançar dentro do mapa do GeoAnalytics é muito mais avançado do que do nativo, né? O nativo, basicamente, eu ploto uma área com informação de valor em cima dessa área, né? Baseada nessa área, na verdade, não é nem em cima da área, é baseada na área, ou de um ponto, né? São esses dois mapas da esquerda. Já o GeoAnalytics, eu faço geoanálise em cima do georreferenciamento. Então, repare aqui ó, que para cada estado ó, eu tenho já o meu valor de NF aqui para cada estado já impresso na frente de cada estado. Né? Eu posso escolher habilitar camadas de visualização ou não. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma camada de linhas, onde a partir da minha matriz, que é São Paulo, como é que está a distribuição dos meus produtos para as filiais? Quanto maior a espessura de cada linha que vocês estão vendo aí, melhor está sendo a minha distribuição para as filiais. Então, vou desabilitar ela aqui temporariamente. Vou fazer um filtro aqui ó, no estado de São Paulo. Ó, eu consigo fazer um drill down direto no mapa. Ó. A partir do filtro que eu fiz, ele automaticamente habilitou a minha camada de cidades, que é meu mapa de bolha, meu mapa de ponto. Só que no lugar do ponto eu substituí por um logo, que pode ser também não necessariamente uma imagem, pode ser uma pizza me ranqueando os principais clientes que eu tenho naquele ponto. Então eu faço geoanálise avançada em cima do mapa, né? Em cima da parte georreferenciada. Eu também posso construir rota, analisar tráfego, e, enfim, tem uma parte bastante avançada de georreferenciamento de mapas em cima desse produto GeoAnalytics, tá? Eu só quis deixar esse gráfico aqui disponível para vocês conhecerem.
E em breve vamos fazer também webinars direcionado para essa parte de GeoAnalytics, de GeoMapa. Continuando aqui nos nossos dashboards prontos, legal todos aqueles gráficos que eu mostrei até agora, com uma dinâmica e uma interatividade bastante diferente, bastante avançada, um visual bem atrativo, né? Mas é muito importante ter um nível de detalhe, né? Então aqui eu tenho uma tabela dinâmica justamente onde eu chego no nível do detalhe. Ó. Por exemplo, aqui eu estou vendo por produto. Ó. Eu posso selecionar esses produtos, mando aplicar meu filtro e agora eu quero ver, por exemplo, por filial na frente. Ó. Eu quero pivotear o segmento. Eu quero a medida na frente do segmento. Eu quero somente do ano de 2016. Então, cada interatividade, cada filtro que eu vou aplicando aqui, ele vai me atualizando as informações dinamicamente, né? As colunas em amarelo, elas remetem a períodos anteriores. Nesse caso aqui, eu limpei meus filtros, ele está considerando o maior ano possível, que é 2017, e está remetendo já aos meus valores de 2016 para cada item da minha tabela dinâmica. Que eu também posso escolher abrir os itens aqui no detalhe, ó, posso até trazer totalmente aberto, se assim desejar. Ou eu vou abrindo conforme a minha necessidade e também trocando a ordem do que vai aparecer primeiro. Aqui eu tenho uma tela comparativa, né? Então na mesma tela eu quero bater o olho e analisar como é que estão as minhas filiais. Então eu quero comparar, por exemplo, Curitiba com Fortaleza. Então eu tenho um gráfico de linhas ao longo do tempo, como é que foram as minhas vendas de Curitiba, que é a minha linha azul, comparando com as minhas vendas de Fortaleza, que é a minha linha vermelha. Aí eu tenho aqui uma análise comparativa num único gráfico. E aqui em cima eu tenho a tabela, produto a produto também, como é que está a representatividade de valor de NF para cada uma dessas filiais, do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Finalizando aqui a parte que já estava construída, estamos navegando em painéis prontos. Legal, gente? Na sequência a gente vai construir um do zero juntos. Eu tenho o What If, né, que é um simulador de projeção. Ainda não é predição, nós vamos falar de predição na sequência, né, usando estatística preditiva do R, né, mas aqui a gente está falando de projeção. Então, essa minha base é uma base fictícia de varejo, só para demonstração. Ela tem dados de janeiro de 2013 a março de 2017. Como é que performou minha margem ao longo desse período e como é que está minha margem no acumulado? Ela está em 24,1%. Então, imagine que eu sou o gestor e preciso tomar uma decisão nesse momento para os meus próximos 4 meses, né? Eu vou ter que, para os meus próximos 3 meses, melhor ainda. Para os meus próximos 3 meses, então eu filtrei aqui meus últimos 3 meses de dados, dezembro de 16 até fevereiro de 17, foi os últimos 3 meses que eu tenho nessa minha base fictícia. Como é que performou a minha margem mês a mês e como é que ela está no acumulado. E agora eu vou tomar uma decisão imediatamente, baseado na realidade desses últimos 3 meses, para os meus próximos 3 meses de vida dentro da companhia. Eu preciso tomar uma decisão porque eu vou ter um impacto em custo, por exemplo. A minha matéria-prima teve uma mudança radical de valor e eu vou ter um grande impacto. Eu quero avaliar no meu BI como é que vai ficar a realidade das minhas informações. Então aqui eu criei um simulador baseado em variáveis. Ó. Se meu custo aumentar 6%, por exemplo, a minha margem que estava em 24,1 caiu para 20,1 e como que ela teria sido ao longo do tempo e como que vai ficar o valor de cada produto. O meu custo à vista era X e agora é Y. O meu valor à vista, por enquanto eu não mudei aqui o meu valor, a minha margem era 31 desse produto, caiu para 27. Então vale a pena eu aumentar o meu valor, ó, mexer nessa coluninha aqui de valor para voltar a minha margem, mas aí eu posso ter impacto em quantidade de venda, ou não, vou deixar meu custo aumentar e seguir com a operação, ou mais avançado ainda, eu vou querer ser mais ousado ainda, eu vou diminuir o meu valor, já que meu custo aumentou, eu vou diminuir o meu valor, vou prejudicar a minha margem aqui na minha segmentação, a minha margem caiu para 13, que já é o amarelinho, já é sinal de atenção, só que na minha estratégia de negócios eu vou ganhar market share e vou aumentar a disponibilidade do meu produto no mercado. Então, esse tipo de variação, a quantidade de variáveis que eu coloco aqui para calcular, é infinitas possibilidades. Não precisa ser um deslizador, pode ser um campo aberto, onde eu vou e digito as quantidades ou os percentuais que eu estou me baseando para tomar essa decisão e eu tenho uma projeção sobre a realidade dos meus dados. Legal? Até aqui? Então, vamos lá. Entrei aqui no meu HubDev, que é o portal do ClickSense.
Aqui eu estou na minha área de trabalho, né? Eu estava navegando nessa aplicação pronta, que é essa última aqui, ó. Cada quadradinho desse daqui é uma aplicação. Eu estava navegando com vocês nessa daqui, ó, webinar fevereiro de 2018. Repare que na minha área eu tenho várias aplicações, só o meu usuário está vendo essas aplicações, porque está na minha área de trabalho. E como minha máquina também é um servidor enterprise, né? Eu posso criar quantos fluxos eu quiser, né? Fluxos, entenda como fluxo uma área de publicação das suas aplicações. Pode ser um departamento, né? Bastante comum utilizar como departamento. Então, eu tenho aqui o meu departamento de demonstração, por exemplo, que eu tenho essas aplicações publicadas. Ó. E aí eu defino qual usuário vai ter acesso a esse fluxo de demonstração. Eu tenho o fluxo aqui Gov, que eu tenho algumas outras aplicações publicadas. E a mesma coisa, eu vou definindo quem tem acesso a cada coisa, cada fluxo desse, né? E dentro desses fluxos eu também posso definir quem tem acesso a cada aplicação, cada objeto, cada dado e cada campo, né? Então o nível de governança é bastante amplo nesse sentido de controle sobre as aplicações e seus dados. Vou vir aqui na minha área de trabalho, ó, vou criar uma nova aplicação. Vou chamar essa aplicação aqui de Webinar 6 do 2. Vou mandar criar. E já vou mandar abrir essa aplicação que acabou de ser criada. Ele me traz aqui duas possibilidades para construir essa minha aplicação. A possibilidade de cima, esse quadrante maior, é voltado para o Self-Service BI. Né? O ClickSense é uma ferramenta analítica de self-service. O que isso quer dizer? Que eu tenho lá uma prateleira de dados e eu vou escolhendo o que eu quero utilizar naquele momento. Né? Mas eu também tenho a parte de script de dados, para quando eu quiser publicar aquela aplicação que eu preparei, para fazer cargas diferenciais, cargas incrementais, utilizar recursos técnicos mais avançados, eu consigo utilizar o editor de script e escrever o que eu quero que o Click interprete para mim. Então, eu digo assim, o ClickSense, ele é bastante simples de usar, porém não simplista. Se eu precisar de algo mais avançado, até mesmo integrar a tecnologia do Click com outras tecnologias, encapsular os objetos do Click dentro de outras ferramentas, eu consigo fazer isso no nível técnico muito avançado, também utilizando a mesma ferramenta que é amigável e fácil para o usuário final. Eu vou entrar nesse modo mais amigável para o usuário final. Ele já me traz os principais conectores de mercado que eu posso utilizar para me conectar e essa área aqui onde eu posso arrastar dados caso seja um arquivo, né? Caso meu dado seja um arquivo. Exemplo de dado que é um arquivo, uma planilha Excel. Ela gera lá um XLS ou um XLSX e dentro desse Excel eu tenho os meus dados e posso querer carregar eles para dentro do Click, né? Um arquivo texto ou outros arquivos de natureza física, né? Que geram um arquivo físico no final. E eu também tenho N bancos de dados aqui, homologados entre os fabricantes e até mesmo qualquer conexão ao DBC ou LDB. Né? O Click ele se conecta em qualquer fonte, estando ela estruturada ou não. Né? A inteligência de negócio, nesses 13 anos de mercado, já atuou em mais de 2.000 projetos e nunca teve nenhum problema de se conectar a uma fonte de dados. Né? Qualquer fonte ela é alcançável através do Click. Ele me traz também o histórico das fontes que eu já utilizei. Então, por exemplo, para essa demonstração, eu vou utilizar um ADBC aqui, ó, que é uma conexão SQL, com um banco de dados meu, que eu já utilizei em outras conexões, então ele me grava o histórico e eu reaproveito essa conexão. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, antes de selecionar, ó, é uma tabela de um banco de dados SQL, para quem é menos técnico, é como se fosse uma aba da planilha do Excel, onde estão todos os dados lá por coluna, tá? Ou um banco Axis também, que algumas pessoas utilizam. Eu tenho uma tabela dentro desse banco Axis, é exatamente a mesma coisa. Só muda o sistema gerenciador dos dados. Nesse caso aqui é um SQL. Né? Então repare que eu tenho aqui alguns campos interessantes para explorar nessa nossa construção. Né? Eu tenho aqui ó, estado e cidade, que estão no formato descritivo. O ClickSense já tem uma base interna de lat-long, que vai buscar o ponto para mim, né? A latitude e longitude dessas descrições, o ClickSense vai buscar para mim automaticamente. Eu tenho aqui a data do pedido, que ela está como ano, mês, dia. O ClickSense desmembra para mim as características do calendário. E eu tenho aqui meu campo de vendas, né, que seria talvez o principal indicador dessa minha base. Né, como é que estão as minhas vendas?
Não é isso que os gestores de comercial mais perguntam, né? Até por isso a gente está usando uma base comercial para fazer essa demonstração, né? Então, como é que estão as minhas vendas? Eu vou fazer uma soma desse campo para saber como é que elas estão. Então, voltando lá, ó, é essa tabela aqui, exatamente a mesma tabela que eu mostrei para vocês na nossa fonte. Eu posso escolher não trazer algum campo para dentro do clique. Ó. O contato, por exemplo, ó, não faz sentido para essa demonstração. Então, eu desmarquei ele aqui, ele não vai ser carregado. O custo, ó, ele está em inglês, eu vou renomear para padronizar, igual os outros campos estão todos em português, então todos vão ficar em português aqui, eu vou renomear. Essas alterações não afetam a base origem, apenas as alterações dentro do próprio clique. Ó. Vou mandar adicionar esses dados. Nesse momento ele está convertendo para mim os dados que são geolocalizados, ele está buscando os pontos de latitude e longitude, né? Aquele campo de calendário que eu já havia adiantado, ele está desmembrando para mim as principais características. E aí, na hora que ele terminar, ó, já terminou, ele já entra na camada de construção. Ou seja, ele entende que eu já carreguei os dados para dentro dele e agora é só construir os dashboards. Igual vocês viram aqueles prontos, agora a gente vai construir juntos. Então, por exemplo, ó, vou clicar aqui ó, no gráfico de linhas. Ó, dei 2 cliques, ele já plotou no maior espaço livre da tela e ele me pede o mínimo para funcionar. Então, ele vai guiando a minha construção. Ele vai me orientando e me pedindo o que ele precisa para funcionar. Imagine que eu queira analisar minhas vendas ao longo do tempo. Então, a minha dimensão vai ser data pedido, que é o meu campo de data da tabela. E a minha medida, eu vou buscar o campo de vendas ó, e vou mandar ele somar. Aí está pronto o primeiro gráfico. Ó. É um gráfico de vendas ao longo do tempo. Eu vou ajustar ele aqui na tela dentro dos meus frames ó, e posso até colocar o título dele. Ó, vendas ao longo do tempo. Eu mandei somar vendas para construir esse gráfico, certo, gente? Se eu vier aqui nos meus campos, ó, aqui está meu campo de venda. Olha os meus campos de cidade, estado, já que ele identificou o mapinha. O meu campo de data, que eu mencionei a vocês, que ele cria automaticamente características da data, ele desmembra para mim, ó, ano, quarter combinado, mês, ano, mês, remete a períodos anteriores, ó, ano anterior, então facilita para mim construir variáveis de cálculo remetendo ao ano anterior. Quando eu seleciono um ano, ele já calcula para mim o ano anterior e assim por diante. Legal. Mas em vez de ficar mandando somar vendas, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse campo vendas ó, e vou mandar criar uma medida. Essa medida é uma métrica, né? Eu vou chamar aqui, ó, soma de vendas, são vendas, né? Padrão também de mercado. Né? Vou chamar aqui ó, de soma de vendas. Posso colocar uma expressão de rótulo no cálculo, que pode até ser a própria soma de vendas, então eu trago o nome, soma de vendas, mais o valor total. Esse campo de descrição é bastante importante, porque se eu for compartilhar essa aplicação com muitas pessoas, é interessante que eu descreva bem detalhadamente o que é essa soma de vendas, que tipo de cálculo eu estou fazendo, se está considerando imposto ou não, se tem frete. Por que isso, gente? É como se fosse um metadado da minha métrica. Quanto melhor a minha descrição aqui, melhor eu guio o meu usuário final a utilizar aqueles dados que eu disponibilizei para ele. Né? Não vai ter mais várias verdades numa reunião de tomada de decisão, né? Uma reunião de diretoria para tomada de decisão, onde cada um apresenta a sua venda. Eu tenho uma venda definida e com a curiosidade dos dados garantida dentro do meu BI, onde o cálculo é único. O cálculo é A mais B dividido por C. Então eu escrevo isso e vira parte da minha regra dentro da companhia. Posso definir uma cor, eu vou colocar aqui que soma de vendas é cinza escuro, por exemplo, e tags, né? Tags, por exemplo, dizer que essa venda vem do RP, essa venda é um indicador da área comercial, que aí sempre que eu quiser buscar informações do comercial, do RP depois, ele vai me mostrar quais são as métricas que compõem esse tipo de tag. Né? Então, eu faço pesquisas antes de usar os indicadores que eu quero de acordo com cada fonte. É só um exemplo, mas é como se eu fizesse Google daquelas informações antes de utilizar. Então, eu criei aqui ó, a minha métrica de soma de vendas. Eu vou duplicar essa métrica, só para a gente ter duas métricas, para não ter uma única métrica, eu vou duplicar ela e vou escrever essa segunda aqui junto com vocês. Eu vou fazer aqui, ó, soma de custo dividido pela soma da venda. Isso me traz a margem. Legal? Ah, mas você só consegue fazer soma, você não faz nenhuma outra operação? Muito pelo contrário, eu consigo fazer qualquer operação aqui, qualquer regra de negócio, aplicar qualquer regra matemática, aritmética, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um desvio padrão, ó, eu começo a digitar, ele já me dá
a predição do que eu posso fazer. Ó. Então, eu quero fazer desvio padrão do custo dividido pela soma da venda. Isso vai me dar um resultado X. Né? Eu quero fazer o desvio padrão, mas para quem usa bastante Excel e faz condicionais, né? Faz cálculo baseado em condicional, aqui ele também aceita. Ó. Vou fazer um if aqui, ó, só se o meu ID produto, por exemplo, ó, for igual a 2, eu quero que você faça para mim o desvio padrão dividido pela soma das vendas. Ó. Sempre que minha expressão estiver ok, aqui embaixo ele vai me dar a mensagem de ok. Tá? Essa daqui é a linguagem VBA, né, universal, muito utilizada no Excel. Mas eu também tenho a linguagem proprietária do clique, ó, que é o set análise. Muda um pouco a forma de escrever, mas para o clique, essa linguagem é extremamente mais performática. Né? Então veja lá, estou com erro na expressão embaixo da tela, ó, vou tirar o meu parênteses, terminei de escrever, ele me deu ok, agora essa expressão está ok. É exatamente a mesma coisa que o if, só que com uma linguagem proprietária dele, aqui eu posso aplicar N regras de negócio, inclusive fazer set análise encadeado um dentro do outro para ir resolvendo a métrica que eu quero calcular. Isso aqui é só uma demonstração, tá, gente? Vamos deixar aqui a soma do custo mesmo, que foi a inicial que eu fiz, dividido pela soma das vendas, que esse campo vai me gerar a margem percentual. Vamos dar uma cor aqui para essa margem e vamos salvar. E aí vamos jogar esses indicadores abertos na tela. Então eu tenho aqui ó, meu total de vendas, 1.780.000, e aqui eu vou trazer também a minha margem. Ó. Repare que a margem ele calculou numericamente, né? Está 0,8. O lado direito de cada objeto, quando eu seleciono, eu tenho as propriedades. Ó, eu vou habilitar aqui o formato numérico, eu quero a minha margem com uma casa decimal, e posso até mesmo segmentar as cores, igual eu mostrei para vocês naquela aplicação pronta. Ó. Muito rapidamente aqui, ó, vamos fazer a segmentação. Ó. Então, se estiver abaixo de 0,71, eu vou pôr que a minha margem está vermelhinha com sinal de menos. Se ela estiver entre 71 e 78, eu vou pôr aqui um amarelinho com sinal de atenção. E se ela estiver acima de 78, aí sim, excelente margem de 79,5, que eu não selecionei nenhum dado, né? Vendo toda a realidade dos meus dados. Legal, gente? Bom, se eu voltar aqui na minha tabela, ó, repare que eu tenho uns IDs que eu carreguei para dentro do clique. Ó, ID categoria, ID cliente, ó, ID produto. Esses IDs, eles representam algum produto, representam algum cliente, representam alguma categoria. Só que aqui, no banco de dados relacional, esses IDs eles não servem para a área de negócio. A área de negócio não vai fazer análise a partir do ID. O que eu preciso buscar? Eu preciso buscar os nomes desses campos, né? Então eu vou voltar aqui na minha coluna campos ó, e mandar adicionar mais dados. Ele volta para a minha tela de preparação do dado, né? Ou gerenciador de dados. E aí, para facilitar o entendimento de todos, ó, essa segunda fonte eu vou usar uma planilha do Excel, que todo mundo já usou planilha, bastante comum, né? Onde eu tenho justamente ó, qual que é o código da categoria que está gravada lá na minha tabela de vendas do SQL, e ele automaticamente vai encontrar o valor dessa categoria, né? A descrição dela. Ó. A mesma coisa com o produto. Ó. Eu tenho o ID do produto e a descrição do produto. Então é um depara, né? É um conceito de depara, e eu vou trazer isso daí para dentro do clique. Ó. Como é arquivo, vou usar o drag and drop que eu havia comentado. Ó. Arrasto a minha planilha para dentro do clique, ele identifica para mim o formato dela, é um XLS. Vou marcar as duas abas que eu quero carregar para dentro do clique e vou mandar adicionar dados. Como eu tenho mais de uma fonte de dados agora, não tenho mais só uma, ele me traz para o modelo associativo, para eu linkar meus dados, né? Por que isso daqui, gente? Imagine que eu venha aqui no meu BI e eu quero ver o produto óculos, tá? Eu selecionei que eu quero ver todo o conteúdo do meu produto óculos. Como ele vai saber quais são as minhas vendas de óculos? Pelo ID 8. Ó. Óculos é ID 8. Então, se eu vier no meu banco de dados ID do produto, sempre que tiver um ID 8 nessa coluna, automaticamente ele vai remeter ao óculos. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente associar um dado de produto com a minha venda através desse ID para chegar no meu depara. Só que isso, em algumas situações, pode se tornar muito técnico. Né? Então, o que a Qlik fez? O que o QlikSense tem? Esse recurso das bolhas associativas. Repare que eu clico numa bolha qualquer, ele já me dá a densidade relacional com as demais. Ó. Então, aqui eu posso estar ligando o meu produto com vendas, a minha categoria com vendas. Ele faz essa ligação tanto pelo nome do campo igual, que é esse exemplo aqui, ó, tem ID produto dos dois lados,
quanto o conteúdo. Ó. Se a densidade for acima de 50%, ele também me liga pelo conteúdo. Eu tenho a ID categoria de um lado, código de categoria do outro, poderia ser qualquer outra coisa. Ele me liga pelo conteúdo, porque a densidade ela é acima de 50%. Vou mandar adicionar uma última fonte de dados aqui, que é um arquivo texto, ó, também é um depara de clientes, ó, vou arrastar para cá, ele identifica que é um texto agora, separado por tabulação, vou embutir o cabeçalho, mandar adicionar. Eu vou até soltar essas outras aqui para vocês verem que, além desse recurso de eu escolher aonde eu quero ligar, eu posso usar a varinha mágica. A varinha mágica ela resolve tudo para mim. Ela associa cada campo com a sua correspondência. Isso daqui pode ser feito de maneira automática ou de maneira manual. Imagine que a lógica que o clique usou para associar não satisfaz o seu negócio, que a categoria não tinha que ligar com vendas. Então você pode soltar daqui e imagine que ela era com produto. Apesar de ficar vermelho aqui a associação, você pode forçar essa associação, só que aí você faz a seleção dos dois lados, como que eles se combinam. Pode até mesmo ser uma chave composta. Posso colocar um campo, um pipe para separar e mais um segundo campo. Vou lá do outro lado da outra tabela e faço a mesma coisa e depois eu dou um nome para essa associação. Legal? Eu vou seguir aqui o que ele me orientou. Vou entrar na parte de tabelas, mandar editar uma tabela aqui muito rapidamente. Ó. A cada campo que eu clico, ele já me dá uma orientação gráfica desse campo e me dá algumas possibilidades. Ó. Uma delas é fazer um replace. Ó. Quero trocar o conteúdo de Minas Gerais para Minas. Ó. Eu mando substituir, ele vai até a base e substitui tudo para mim. Posso querer definir alguma coluna como nula. Caso eu tenha alguma sujeira do legado, eu já trato isso previamente. Uma ordem de coluna. Eu quero que o Rio Grande do Sul seja o primeiro da minha classificação, sempre que eu usar o campo estado. Então, aqui eu defino que o Rio Grande do Sul é o primeiro. E uma divisão de colunas. Ó. Imagine que eu tenho aqui o conteúdo do Espírito Santo, ó, e a partir desse espaço em branco eu quero definir um novo campo. Ó. Então, eu seleciono esse espaço em branco e posso mandar quebrar por instância. Daí ele vai me gerar dois campos a partir daquele primeiro espaço em branco. Isso aqui é muito utilizado para campos que estão concatenados e você quer distribuí-los. Tá legal? Vou clicar no campo custo agora, ele já me dá uma outra visualização, valor mínimo, valor máximo, médio e mediana, porque esse é um campo de valor, é uma métrica. E ele sugeriu quebrar em 10 compartimentos, eu vou quebrar só em 2. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou gerar um novo campo a partir do meu campo custo. Então eu vou chamar esse aqui de mais barato, ele vai até 1081. E o segundo eu vou chamar de mais caro, ele é a partir do 1081, automaticamente assim definido. Né? Eu vou mandar criar esse campo. O que ele está fazendo aqui? A partir do meu campo custo, que é um campo que existe na minha base, eu estou gerando um novo campo, ó, que é um campo que eu vou chamar de classificação de custo, e depois a gente vai criar, por exemplo, um gráfico de pizza para dizer qual que é o custo, os produtos com o custo mais caro e os produtos com o custo mais barato. Tá? Posso fazer vários tratamentos para cada campo que eu selecionar aqui, eu posso ter um tipo de tratamento de dado. E também posso incluir campos a partir de funções condicionais, funções de cálculos aritméticos ou matemáticos. Aqui talvez entraria um pouco mais na parte mais técnica do produto, mas lembra que eu comentei, ele é simples, porém não simplista. Se eu tiver uma necessidade mais avançada, muito provavelmente eu consigo atender por aqui ou através de outros caminhos também dentro da própria ferramenta. Terminando a carga de dados agora com todas as fontes que nós vamos usar na demonstração, eu retomo a edição da minha aplicação. Né? Aqui os gráficos nós já tínhamos criado, e aí vamos criar alguns gráficos adicionais para enriquecer a nossa análise. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar um gráfico de pizza, onde eu queira ver pelaquela classificação de custo, foi o campo que eu gerei a partir do campo custo, né? Como é que está a fatia do mais caro e do mais barato dos meus registros. Né? Alternativamente, eu posso querer analisar esse próprio gráfico de pizza por categoria e também por ano, que é aquele campo segmentado da minha data do pedido. Né? Então, eu deixei aqui 3 possibilidades de uso de dimensão nesse gráfico. Vou querer colocar um mapa também, ó. Automaticamente ele já me força a fazer o mapa ou por cidade ou por estado. São os dois campos geolocalizados que têm latitude e longitude a partir da descrição. Né? Ele identificou sozinho para mim a latitude e longitude. Então eu escolhi cidade, por exemplo, ele plota cada bolha
em cada cidade que eu tenho registro, pelo menos um registro na base. Eu posso vir nos meus itens mestres, ó, e dizer que eu quero o tamanho da bolha de acordo com a venda, customizo o tamanho mínimo e máximo de cada bolha, e a margem eu quero que seja representada na cor do indicador. Ó. Então eu passo a ter aqui um indicador de margem em cima da cor, né? E vou abrir um espaço aqui para colocar um último gráfico. Eu vou colocar um gráfico combinado. Nesse gráfico combinado, vamos criar um drill. Lembrando que não preciso respeitar nenhuma hierarquia pré-definida, tá? Então eu vou seguir uma sequência lógica aqui de exploração que eu quero nesse gráfico. Eu quero a partir de cidade, estado. Daí eu quero chegar, por exemplo, no meu cliente. E por último, nesse drill down, eu vou chegar no meu produto, tá? Vou dar um nome aqui de drill. Vou mandar incluir essa dimensão e já utilizo ela nesse meu gráfico combinado. Ó, o drill, e eu quero ver as vendas na barra e quero ver a margem na linha. Então, eu vou lá na minha margem, mando adicionar a margem como linha no eixo secundário, né? E aí posso até habilitar os rótulos para aparecer nesse meu gráfico, né? Deixa eu ajustar um pouco mais aqui os tamanhos para aumentar esse meu gráfico combinado, né? O clique me permite esse ajuste através dos layers para facilitar. Aqui eu vou dar o nome para esse meu gráfico, né? Então, é o drill. Esse daqui é meu cíclico, vou chamar esse daqui de cíclico, porque eu posso escolher qual que é o indicador que eu quero ver, e esse daqui é o meu mapa de cidade. Estou dando esses nomes para facilitar a minha identificação depois na hora de criar o nosso mashup através do DevHub, tá? E vou chamar essa primeira pasta de dashboard. Então, ó, vou dar um concluído. Repare que a riqueza dos nossos indicadores em tão pouco tempo, né? Eu fui falando aqui e fui construindo os nossos indicadores. Então eu quero ver tudo que tenho de registros, os meus mais baratos, aquele acima de 1081 que eu pré-defini na hora de gerar esse campo, né? Já selecionei o mais barato, agora eu quero ver por categoria, como é que está a distribuição, ó. Vou selecionar essas três principais, depois essa e essa. Não preciso do control do mouse, ele seleciona sozinho para mim conforme eu vou clicando. Selecionei as categorias que eu quero. Agora eu vou fazer um drill. Ó. Meu estado do Rio de Janeiro faz o drill para cidades. Vou na cidade do Rio também. Fez o drill aqui para os meus clientes, né? Então eu quero ver como é que está o Grupo Abril. Ó. Selecionei, ele fez o drill para os produtos que o Grupo Abril tem comprado mais, né? Qual que está me dando mais margem e qual que ele tem vendido mais em volume de vendas, né? Lembrando dos meus filtros acumulados aqui para me indicar a análise que eu estou fazendo, né? Eu posso usar a pesquisa Google Like, né? O Smart Search do ClickSense. Então, eu vou digitar aqui, ó, BE, ele foi até a minha base, é como se ele estivesse fazendo Google na minha base. E ele achou Bebê, Belo, Beira e Bernardo. Ó, vou selecionar Bebê e vou fazer uma pesquisa combinada. Além do Bebê, eu também quero a palavra Rio de Janeiro, tá? Então, uma pesquisa composta, e ele está me indicando aqui todos os gráficos que eu tenho essas possibilidades. Esses três gráficos e também as combinações de campos possíveis, ó. Você quer cidade do Rio de Janeiro mais categoria roupa de bebê ou estado mais categoria roupa de bebê? E outras pesquisas correspondentes também com o meu filtro. Vamos imaginar que eu queira cidade e categoria roupa de bebê. Eu clico, ele faz o filtro já automaticamente para mim. Se for um filtro recorrente, eu posso criar um marcador, ele me traz um nome sugestivo, eu posso mudar, vou deixar esse nome mesmo. Então eu limpo meus filtros, ó. Eu entrei de novo na minha aplicação e esse aqui é um filtro que eu aplico com muita recorrência. Para não precisar buscar o dado de novo, eu vou no meu marcador, clico nele, ele já automaticamente filtra para mim Rio de Janeiro, categoria roupa de bebê. Repare que eu não coloquei filtros na tela, né? Eu posso colocar filtros na tela, mas por trás da solução, eu tenho aqui no canto superior direito essa ferramenta de seleções, onde automaticamente eu vejo todos os meus campos e eles são filtráveis, né? Então eu não preciso ocupar espaço na minha tela para criar os filtros, lembrando do AQL, né, o Associative Query Logic, patenteado da Click, que através dos LEDs me ajuda a dar insights só navegando nos meus campos, né, o que contém, o que não contém, a resposta positiva e a resposta verdadeira de cada pergunta que eu vou fazendo através dos LEDs de cores, né. Posso voltar para a camada visual a qualquer momento, respeitando os filtros que eu fiz na camada de ferramenta de seleções. Legal, gente? Deu para ter uma visão geral aí da construção, da utilização e da navegação do ClickSense.
viram a facilidade, o quão amigável é, não usei nada técnico para construir toda essa tela de KPIs. Posso construir N outras telas aqui e ir avançando, duplicar essa e mudar só um gráfico ou outro. Aí fica a critério de cada usuário, de cada necessidade de cada área para esse tipo de evolução. Conforme eu comentei no começo, quero mostrar um pouco da parte de integração com R. Então, eu vou abrir uma outra aplicação minha aqui que já está pronta no meu Hub Dev, na minha área de trabalho, que é justamente uma aplicação onde eu tenho algumas estatísticas preditivas de R integrando com o meu ClickSense, né, e utilizando uma extension para apresentar esses indicadores, né. Então, eu vou abrir essa primeira aqui, ó, é um indicador de time series de forecasting. Então, toda essa evolução linear que vocês estão vendo na cor azul, por período aqui, né, separada por período, é o dado real registrado na minha base legada, né? É como se fosse aquela tabela que eu mostrei para vocês do SQL, a minha tabela de vendas, dia a dia ali, eu tenho esse período realmente está registrado na minha base, esse conteúdo em azul. Já o conteúdo aqui alaranjado, avermelhado, enfim, ele está me dando a predição, né? O melhor e o pior cenário e a situação mais provável, que é essa do meio, né? Então, a tecnologia preditiva, através do R, eu também consigo usar Python já, integrando o ClickSense com essas soluções, né? Eu posso fazer filtro aqui nos meus dados, né? Até o nível dos meus dados eu posso aplicar filtros, ele recalcula para mim e vai me dando essa predição novamente a partir de cada filtro que eu vou aplicando, tá? Então, esse aqui é o forecast, ó, muito rapidamente mostrando outras possibilidades, ó, regressão linear, bastante utilizado também no mercado já hoje em dia. Clusterização, né? Clusterização por cliente, clusterização por produto, por faixa etária, também bastante comum. Eu posso apresentar num gráfico 3D ou num gráfico de dispersão mais tradicional essa clusterização que eu construí através da integração com R. Um outro time series que é autocorrelation, né, que me dá outros tipos de estatística preditiva aí. A partir de cálculos matemáticos eu consigo observar aqui alguns outros comportamentos que eu posso querer analisar. F-test, mais uma vez, outro tipo de estatística preditiva, né, com base numa confidencialidade de 95% de intervalo, os valores que eu consegui alcançar na minha base com essa estatística preditiva, tá? É só uma visão geral, né? Sei que tem muita gente aqui que nem é da área técnica, nunca ouviu falar de R e de estatística preditiva, mas para mostrar a amplitude e a capacidade do produto em se conectar com outras fontes, tá? Voltando aqui no meu Hub Dev, no meu Hub, desculpa, eu vou abrir o Dev Hub. Ó. No cantinho superior esquerdo tem esses 3 pontinhos, eu abro o Dev Hub. O Dev Hub é parte da camada Open Source avançada do ClickSense. Né? A versão desktop também tem essa solução. Ele me abre aqui essas opções de utilização do Dev Hub. Eu vou me concentrar hoje, só para finalizar o nosso webinar dentro do prazo, né? Eu vou me concentrar na parte do mashup, então eu vou duplicar, por exemplo, um mashup que eu já tenho pronto, só para não perder o layout dele, eu vou dar um nome aqui, tá igual da nossa aplicação, ó, webinar 6 do 2, vou mandar criar esse mashup, e aí ele me traz aqui um layout web pré-construído, né? Como eu comentei, eu estou usando um template pronto, mas eu posso construir do zero. Basicamente, para quem é um pouco mais técnico, ele monta para mim todo o conteúdo HTML, o conteúdo do JavaScript e o conteúdo do CSS. Né? Aqui eu tenho replicações, outras páginas HTML, outros CSS. Né? Eu vou vir aqui no meu preview e vou selecionar aquela aplicação que a gente construiu juntos aqui, ó, webinar 6 do 2. Né? E aí eu tenho os meus gráficos aqui na tela que a gente construiu juntos, eu vou arrastando eles para as camadas visuais que eu deixei preparada, né, o tamanho de cada campo que eu já deixei preparado, as minhas vendas, minha margem, né, os campos que eu renomeei para ficar mais fácil de identificar aqui, ó, venda ao longo do tempo, o meu gráfico de pizza aqui que é a escolha cíclica, né, pode ser por categoria, por classificação ou por ano, o meu drill down aqui também vou colocar meu gráfico combinado de drill down, vou colocar nessa pasta dashboard, e aqui na pasta analytics, por exemplo, eu vou colocar o meu mapa, e aí, ok, finalizei o desenvolvimento, a minha parte do desenvolvimento web. Eu vou dar um preview aqui só para vocês verem, ó. E aí tá pronto os mesmos gráficos que eu criei lá dentro do ClickSense, só que aqui com visual
mais interessante, voltado talvez para o template da empresa, ó, só que eu tenho a mesma interatividade que se eu tivesse lá no ClickSense. Eu faço os filtros aqui, eu estou com os objetos encapsulados dentro da minha ferramenta web, eu vou fazendo os filtros aqui e a ferramenta vai respeitando a interatividade como se eu estivesse utilizando o ClickSense. Então, nos meus menus aqui, eu fiz aqui alguns filtros, entrei no mapa, né? A mesma interatividade do laço a partir do mapa dentro do ambiente web. Então, é bastante avançado o nicho que eu consigo alcançar e utilizar essa integração a partir de ferramentas externas. Se alguém tiver interesse, ó, vou até abrir uma nova guia aqui, vou abrir o site da Enia, ien1.com.br. Aqui no menu de soluções, você tem o QAP Demo, nada mais é do que esse tipo de solução que eu estou mostrando para vocês de integração de objetos ClickSense. Eu tenho algumas formas de integrar, né? Então eu posso chamar um iframe ou uma URL em uma página externa ou encapsular o objeto, que é esse modelo aqui que eu fiz para vocês. E essa versão é a versão QAP por Core com acesso anônimo. Então todos vocês podem acessar esse endereço e interagir com os gráficos do Click da mesma maneira que eu estou mostrando para vocês aqui através da construção do mashup que nós fizemos juntos. Legal, gente? Acho que é isso que eu tinha para mostrar hoje. Um pouco aí do ClickSense, de sua capacidade. Óbvio que tem muito mais do que isso para explorar, né? Mas vamos, para esse período de hoje, vamos ficar nessa camada, né? Vou abrir aqui novamente para deixar os meus contatos com vocês. Eu vou abrir aqui novamente a minha apresentação que eu preparei para hoje. Aliás, a minha aplicação, né? E dentro da minha aplicação eu tenho várias apresentações, onde uma delas é a que eu mostrei para vocês hoje. E aí tem o meu contato aqui na tela, ó, vai ficar disponível aí enquanto a gente vai respondendo as diversas perguntas que nós recebemos hoje. Mais uma vez quero agradecer. A aderência foi bastante alta, quantidade de pessoas inscritas, quantidade de participantes nos surpreendeu até, ficamos bastante felizes com isso. E vamos ter outros webinars no futuro para explorar mais da plataforma Click e mais detalhadamente, se alguém quiser já adiantar algum tema que queira explorar da sua companhia, do seu parceiro de negócio, do seu cliente, enfim, alguma solução de negócio que vocês já enxergaram que a gente possa colaborar, já tem meu contato aí na tela, já pode entrar em contato comigo e eu vou internamente aqui direcionar para quem for necessário e a gente já começa a avançar nas conversas conforme a necessidade de cada um, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia a todos. Eu vou encerrar aqui o nosso webinar, desejando tudo de bom para todo mundo e até a próxima vez. Um grande abraço.